Muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando nosso TVI 2 pela operadora TVC. Ele oferece aí internet banda larga de altíssima velocidade, hein? Você que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, no TVI Play Oficial, né? TVI Oficial no YouTube, também no Facebook, né? Estamos ao vivo também, TVI Play Live. E você que nos acompanha pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E se você está precisando de uma internet estável, com qualidade, você procura aí o pessoal da TVC, em Itabuna, Ilhéus, todo o sul da Bahia, tá bom? A melhor internet, banda larga para você. Estamos começando o nosso programa de hoje, vamos destacar aqui assuntos da política brasileira, política regional, política estadual, com o quadro Política na Veia, aqui no programa com Ricardo Bacelar. Daqui a pouquinho também vamos falar diretamente de Brasília, do Congresso Nacional, com o nosso correspondente Patrick Feitosa. Com a gente também a Carol Melo, que vai destacar aí para a gente os principais notícias e destaques do portal à tarde, nosso parceiro, e a Heloísa Rosa com as principais notícias aqui de Itabuna e Ilhéus. Bom dia, Carol. Bom dia, Barbosa, bom dia, Heloísa, bom dia a todos aí que estão nessa manhã aqui acompanhando a gente. É isso mesmo, eu vou destacar para vocês aqui as notícias do Portal à Tarde, que é o portal que a gente tem parceria aqui na TVI, que é o maior jornal do Norte e Nordeste. Ok. Bom, e a Heloísa Rosa está aqui com a gente também. Ontem a cidade viveu aí dias de pânico, aí, principalmente os comerciantes da Avenida Cinquentenário, né, que tiveram aí lojas invadidas pelas águas, lembrando a enchente de janeiro, dezembro a janeiro, não é isso, Heloísa? Isso mesmo, Barbosa. Bom dia. Ontem a gente pôde ver, né, pôde acompanhar um pouquinho desse tormento novamente, né, ali próximo à Magazine Luiza. Encheu bastante, só que também o problema foi solucionado bem rápido, né? Inclusive a Caixa Econômica que a gente está vendo ali, né? Chegou a entrar água, né, Barbosa? E ela já tem, olha lá, o piso dela é elevado. Aí você vê que aonde no piso não era elevado, que tem que ter uma rampa, né, para acessar pessoal deficiente, encheu totalmente de água. Inclusive a Magazine Luiza também entrou água, né? Uhum. E o problema foi também é elevado, o piso ali é 1 metro acima do nível normal da Cinquentenário. Exatamente, né? Ali a gente consegue ver nas imagens que estão passando o nível que a água conseguiu chegar ontem, né? E aí a gente pôde também ver os comerciantes ficarem bem desesperados em reviver aí é no Pontalzinho, a Avenida Amélia esse Mar. tormento. Exatamente, teve muita loja que a água entrou, molhou móveis, né? E hoje em dia os móveis são todos de MDF e é um material que não resiste à umidade, imagine água, né? Molhou, acabou. Aí você tem que trocar tudo de novo, o prejuízo é grande. Então, infelizmente, isso já se tornou rotina aqui na cidade. Agora, eu nunca vi assim, né? Eu já vi água ali próximo à Caixa Econômica, mas não necessariamente entrava nas lojas, principalmente porque eles já se preveniram ali naquela região, já que é um lugar costumeiramente que enche. Então ali, até aí, ó, nessa parte, né, que vai chegando aí no Palácio Hotel, a água não chegava aí. Então dessa vez, olha, chegou em quase toda a Avenida Cinquentenário, né, que ela é uma subida, essa avenida aí, ela está subindo aí, ó. É um declivezinho que não dá para perceber, mas é uma subida. Você vê que aí já começou a secar, ó. Então a água nunca chegou até esse ponto, né, a primeira vez que a gente vê isso na Cinquentenário. Depois a gente vai conversar com o pessoal da Defesa Civil também, aqui de Itabuna, né, para ver o que é que eles vão falar a respeito dessa chuvarada de ontem. Nós sabemos que estava previsto 100 milímetros, mas essa situação da Cinquentenário tem que ser resolvida. E é importante a gente destacar que seguimos em alerta amarelo, né, na cidade de Itabuna. Ok. Bom, gente, vamos agora a Brasília. Eu vou conversar com o nosso correspondente, Patrick Feitosa, que vai nos trazer notícias sobre aquelas agressões, né, que o repórter lá no interior do Rio de Janeiro sofreu quando da prisão, ali a tentativa de prisão e depois a prisão do Roberto Jefferson. Parece que o presidente Jair Bolsonaro, né, fez o pronunciamento, mas a oposição não ficou satisfeita, como sempre, né, e não era para ficar, não é isso, Patrick? Bom dia. Bom dia, Barbosa. A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, emitiu uma nota de repúdio à agressão do repórter Rogério de Paula, acontecida no último domingo. A nota diz o seguinte, abre aspas, com Jair Bolsonaro no governo há 3 vezes mais agressões a jornalistas
do que havia antes. É mais do que um caso por dia. Somando as agressões cometidas por seus apoiadores, filhos políticos e membros do governo, o bolsonarismo responde por 70% dos casos de violência registrados contra a categoria só no ano passado. A Federação Nacional dos Jornalistas repudia e condena mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobra das autoridades a apuração e punição do agressor. Fecha aspas. Só para relembrar, Barbosa, o repórter cinematográfico Rogério de Paula, da InterTV, afiliada da Rede Globo no Rio, foi agredido por apoiadores de Roberto Jefferson no domingo, dia 23, em Comendador Levi Gaspariano, no interior do Rio de Janeiro, onde o político ali resistia a uma ordem de prisão após atirar contra 2 policiais federais. O repórter foi encaminhado para um hospital da região, onde passou por exames, passa bem, lembrando que a câmera atingiu a cabeça do jornalista exatamente na região em que ele passou por uma cirurgia recentemente. O profissional também registrou boletim de ocorrência. Ok. Patrick, com relação ao pessoal da oposição aí, né? Apesar do Bolsonaro ter feito esse pronunciamento, mas a coisa ainda está quente aí em Brasília, não é isso? Barbosa, conversando com alguns parlamentares, principalmente da base do governo, eles dizem que esse caso já está consolidado, né, que o presidente Bolsonaro já deu a sua posição, já se manifestou sobre o caso, que é um caso passado. Mas, claro, a oposição vai usar esse fato, esse acontecimento ao máximo aí para tentar gerar uma certa rejeição na campanha do presidente Jair Bolsonaro, principalmente nessa semana que antecede ao dia D das eleições em segundo turno. Eu volto com você, Barbosa. Ok, Patrick, realmente a gente já esperava, né, que a oposição fizesse isso, né, tentasse colar aí no Bolsonaro a atitude do Roberto Jefferson, mas no meu ponto de vista, né, não tem nada a ver. Cada homem, cada pessoa responde por suas atitudes, né? E o Bolsonaro não tem nada a ver com a atitude do Roberto Jefferson. Mas é isso aí, a oposição sempre vai procurar pelo em ovo, né? Bom, Patrick, aproveitar que você está em Brasília, direto do Congresso Nacional, eu queria que você falasse sobre a questão do TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que recomendou que a Caixa Econômica suspenda o empréstimo consignado com o Auxílio Brasil até 24 horas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, Patrick. Olha, Barbosa, o Tribunal de Contas da União recomendou que a Caixa Econômica suspenda empréstimos consignados com o Auxílio Brasil. É isso mesmo. A recomendação é do ministro Haroldo Cedras. O ministro deu 24 horas para o banco apresentar uma série de informações e que depois dessas informações ele deve tomar uma nova decisão. Na decisão de segunda-feira, ele ressaltou a urgência da análise devido ao volume de empréstimos já concedidos pelo banco e pela velocidade da liberação desses empréstimos. Disse que o prazo começa a ser contado a partir da notificação da Caixa Econômica Federal, que deve acontecer hoje. O ministro ainda afirma que a gestão de risco é um pilar essencial para a gestão de uma empresa pública. Se isso não for observado, diz ele, além de afrontar diretamente as normas jurídicas, pode causar aí graves prejuízos tanto à empresa quanto aos gestores dessa empresa. A decisão do TCU vale apenas para a Caixa Econômica Federal por ser uma instituição financeira pública. Eu volto com você, Barbosa. Ok, Patrick, um grande abraço a você em Brasília, né? Tá mais tranquilo agora, o clima estava muito seco aí, mas voltou a chover, né? Tá nublado aí o tempo, parcialmente nublado e chovendo em algumas regiões aí de Goiás e principalmente do Distrito Federal, né? Então essa chuva aí que vem da Amazônia e junta aí com a frente fria que veio do Sudeste, estacionando aqui na Bahia e passando aí por toda essa região centro-oeste do Brasil. Olha, gente, a previsão do tempo hoje para Salvador, né? Começou muito nublado, com muita chuva hoje pela manhã, mínima de 24 graus, meio abafadinho de manhã. Nesse momento, 26 graus aí na região da Paralela e vai chegar a 27 graus em toda Salvador até o meio-dia. Previsão de chuva durante o dia inteiro, hein? 100% de chuva hoje. Amanhã também muita chuva em Salvador até a próxima quinta-feira. Certeza de chuva o dia inteiro em Salvador. Em Itabuna, nós tivemos hoje a manhã muito nublada, com chuvas ontem muito fortes, como já registramos aqui, 100 milímetros choveu ontem em Itabuna. A mínima registrada hoje foi de 21 graus, a máxima vai chegar a 24, já chegou, né?
nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, aqui já na divisa com o município de Ilhéus. E a previsão para hoje é chuva o dia inteiro, amanhã e quinta-feira. Já a partir da quinta à tarde começa a ficar bom o tempo em Itabuna, né, para essa frente fria, mas ainda com tempo parcialmente nublado, provavelmente até o final de semana. Em Ilhéus o dia começou também muito nublado, com muitas chuvas, muito vento forte, né? A mínima foi de 22 graus, a máxima vai chegar a 25 graus por volta do meio-dia. Nesse momento em Ilhéus, na Avenida Soares Lopes, os termômetros marcando aí 25 graus. A previsão é de 80% de chuva para hoje, 60% amanhã e 40% na quinta-feira. A partir da sexta-feira começa a estiar em Ilhéus, mas provavelmente o tempo ficará ainda parcialmente nublado. Essa é a previsão do tempo. E hoje já falamos aqui de Brasília, ao vivo, né? Hoje é dia de política aqui no programa. Vamos falar agora com o Política na Veia. Está aqui com a gente o jornalista Ricardo Bacelar, ao lado do ex-prefeito, o ex-vice-prefeito, né? Quer dizer, ex não, né? Está eleito ainda, é o vice-prefeito atual, o Guinho. Mas parece que até o escritório dele lá da prefeitura, né? O gabinete foi desmontado lá. Essa confusão aí com o prefeito. A gente vai saber tudo em detalhes agora com quem mais entende de política local, Ricardo Bacelar. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectadores da TVI. Você que acompanha pelo canal 36.2 da TV Digital, TV Cabo, e também você que acompanha pelas redes sociais, YouTube e também o Instagram, enfim. De qualquer forma, que está acompanhando a nossa programação, a gente já agradece o carinho da sua audiência. E sempre pronto aqui para a gente bater um papo sobre política, sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos envolvendo aí o cenário nacional, a disputa entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Também aqui no estado da Bahia, a disputa entre o candidato ACM Neto e Jerônimo Rodrigues, do PT. E, claro, falar um pouco da política regional. Tivemos alguns movimentos políticos aí nas últimas 24 horas, inclusive pessoas que decidiram mudar, enfim, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes a esse respeito e, claro, fazer uma análise mais detida a respeito dessa reta final, já que hoje é terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro está na Bahia, visitando o estado na região oeste, nas cidades de Guanambira e Barreiras, e também falando um pouco aí das últimas informações envolvendo o cenário nacional, que foi a denúncia feita pela coligação do do candidato Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, Barbosa, ou a gente já vai começar a destrinchar o assunto aí, como é que é, a gente começa com o quê? Inclusive hoje conversando também, participando com a gente aqui, o vice-prefeito de Itabuna, né? Você disse que ele era ex, eu já estou nomeando ele prefeito. Talvez ele seja esse ex que você disse e eu nomeando ele prefeito de Itabuna, mas que tem também alguns esclarecimentos a fazer a respeito da situação que se encontra politicamente falando entre ele, o prefeito Augusto Castro, e também o cenário da política baiana e nacional. Bom dia, vice-prefeito Anderson Guinho, que está aqui com a gente e também vai bater esse papo legal no programa de hoje, na coluna aqui, hoje sem o Rui Machado, meu decano aqui, faltou, né? Mas ele está em Canaveiras, está bem, acompanhando tudo também pelas redes sociais, falando um pouco da política na veia. Bom dia, Guion. Bom dia, Ricardo, bom dia, Barbosa. Bom dia. Bom dia a todos, satisfação imensa estar aqui mais uma vez, sem Rui hoje, né? Sem Rui. Mas eu queria, viu, Barbosa, que fosse ex-vice-prefeito eleito, deputado federal. Mas, é verdade. Mas é vice-prefeito ainda, até 31 de dezembro de 2024. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui e a gente está conversando, né, sobre os últimos acontecimentos e também sobre as nossas ações. Na verdade, essa história de vice-prefeito sempre foi complicada em Itabuna. Já tivemos casos envolvendo ex-vice-prefeito, como foi o Renato Costa, como teve outros vice-prefeitos também que enfrentaram dificuldade na gestão com o prefeito, enfim. E quando a gente imagina que tudo iria ser diferente a partir de agora, nessa união do Anderson Guion com o prefeito Augusto Castro, no meio do caminho aí acontece esses fatos que fizeram com que vocês rompessem, né? E também trazendo umas consequências diante desse rompimento que você vem expondo, inclusive nas redes sociais. Primeiro perguntar
o que é que de fato está acontecendo. O gabinete do vice-prefeito foi desativado, você fez uma denúncia de contratação fantasma daqueles servidores que não compareciam, mas que estariam lotados no seu gabinete. Como é que você está tratando desse assunto? É uma denúncia grave. Nós vimos um caso semelhante acontecer de nomeação fantasma com o governador de Alagoas, que foi afastado, retornou o cargo hoje por força de decisão dos ministros Barroso e também o ministro Gilmar Mendes do STF. Mas é um caso que ainda está sendo investigado, está sendo apurado, que poderá ter consequências lá na frente, inclusive se ele vier ser eleito governador do estado de Alagoas. Então a gente quer saber aqui como é que está a relação Guinho com o prefeito Augusto Castro, essa denúncia que você fez de contratação fantasma e também a situação política nessa reta final aí da campanha para governo do estado e também presidência da República. Então, Ricardo, aconteceu o rompimento político administrativo com o prefeito, ainda neste ano, onde eu deixei uma carta apontando diversos problemas na administração pública, como também o isolamento, por parte do prefeito, que me colocou de total escanteio das decisões de governo, como também de participação. Isso já ficou muito claro para a população. Só que quando ele foi demitiu todas as pessoas que haviam sido indicadas por mim na Secretaria de Esportes. Até aí nós entendíamos, pelo fato de que com o rompimento político, automaticamente, mesmo tendo sido um alinhamento anterior à eleição, onde eu estando vice-prefeito, teria espaço dentro do governo, mas houve as exonerações, como também ele cooptou pessoas do meu grupo, oferecendo a proposta de as pessoas só continuariam no governo se as pessoas rompessem politicamente comigo. Aqueles que aceitaram romper politicamente ficaram no governo, e aqueles que não aceitaram foram demitidos do governo Augusto Castro. E as pessoas do meu gabinete vice-prefeito, algumas foram também demitidas de imediato, ficando o meu chefe de gabinete e a gerente de gabinete nomeados até o mês passado. Porém, você foi vereador, eu fui vereador de Itabuna também. Nós sabemos que a estrutura administrativa ela é uma lei, e dentro dessa estrutura do gabinete do vice-prefeito, o chefe hierárquico é o vice-prefeito, a quem essas pessoas devem ser de confiança. Nós sabemos que a lei orgânica ela dá o direito ao prefeito de nomear e exonerar, mas as pessoas que trabalham diretamente com o vice-prefeito, elas precisam ser pessoas de confiança do vice-prefeito. Então o prefeito demitiu todas as pessoas, e eu esperava que ele nomearia pessoas da confiança dele para estar lá como se fosse um fiscal, ao meu lado. Porém, ele fez muito pior. Ele nomeou um ex-vereador no meu gabinete, um assessor de vereador também, como um gerente e outro como chefe de gabinete, diretor de gabinete, o maior cargo do gabinete do vice-prefeito, de extrema importância para o funcionamento do meu gabinete, e simplesmente essas pessoas não compareceram um dia sequer. E o que me chamou a atenção foi que ele pagou o salário dessas pessoas sem mesmo trabalhar. E quando chegou a prestação de conta na semana passada, notei que no dia 2 de setembro ele nomeou também 2 contratos por tempo determinado em meu gabinete, pagando hora extras a essas pessoas, pagando remuneração em tempo de descanso por pessoas que sequer não sei quem são, Não sei quem são essas pessoas e estão lá alocadas no gabinete do vice-prefeito. E quem for hoje da população até a prefeitura, hoje eu estou aqui dando entrevista, o gabinete está fechado. Não tem ninguém para receber o cidadão e a cidadã itabunense no gabinete do vice-prefeito, porque simplesmente o prefeito demitiu todas as pessoas, nomeou outras pessoas no lugar e essas pessoas não trabalham, não vão até o gabinete. São cargos fantasmas e pessoas que simplesmente recebem hora extra, contratos que recebem remunerações, gratificações, por estarem simplesmente atendendo os interesses políticos do prefeito Augusto Castro, que passa por cima da lei, que é ditador, que se acha superior à lei, que pode fazer o que quer. Como você falou de situações anteriores, onde a gente já viu isso muito em Itabuna no tempo passado. Mas hoje, na atualidade, no tempo que nós vivemos, é inaceitável assistir o que nós estamos vendo em Itabuna.
né, uma postura de alguém que prometeu ser a mudança e cometeu os mesmos erros, né, as mesmas atitudes ditadoras de prefeitos anteriores. Então isso não é a mudança, com certeza que não é isso que a população de Itabuna esperava. E a gente está vendo, mediante a reação das pessoas, né, manifestando, inclusive vice-prefeitos da região, como também prefeitos da região, entraram em contato comigo, falando comigo que achou um absurdo a atitude do prefeito Augusto Castro com o que ele fez. E além de demitir as pessoas, colocar pessoas da confiança dele, né, mas que não trabalham. Isso é um absurdo sem tamanho, é um desrespeito, um descompromisso com o dinheiro público. Não é alguém que está pedindo um empréstimo, já aprovou um empréstimo de 30 milhões de dólares e pede outro empréstimo de 30 milhões de reais, dizendo que Itabuna precisa de mais dinheiro, né, para realizar ações na infraestrutura e em outras áreas, e não tem compromisso com o dinheiro público. Nós estamos vendo o dinheiro sendo destinado para pessoas que não trabalham ou não executam a atividade para a qual foram nomeadas. Eu não recebi um ofício sequer, né, de alocação dessas pessoas em outro gabinete ou em outra função, né, e elas são extremamente necessárias porque são cargos comissionados, cargos administrativos, que eles são necessários em um departamento para o funcionamento dele. Né, o gabinete do vice-prefeito está lá, tanto para receber a população, como para destinar ofícios de demandas da cidade para as demais secretarias, né, e isso não está acontecendo em Itabuna hoje. Nós temos um gabinete do vice-prefeito e quando ele não está lá, está fechado, né, que as portas precisam estar fechadas, a população não pode ir até ao gabinete para entregar qualquer demanda ou questionamento, pelo fato de que o prefeito ditador desativou o gabinete do vice-prefeito. É um absurdo inaceitável na nossa cidade. Você já teve algum contato com o prefeito Augusto Castro para saber desse posicionamento dele? Porque do ponto de vista administrativo, há uma deficiência no gabinete do vice-prefeito que tem as suas atribuições e funções. Do ponto de vista legal, seria um crime a nomeação de fantasma, como o senhor colocou aí. Então é nesse ponto que eu quero saber, o senhor já teve algum diálogo, já houve alguma decisão da sua parte do ponto de vista legal de tentar reverter a situação, até porque você precisa de servidores ao seu lado para lhe auxiliar? Como é que está a situação nesse contexto aí, do ponto de vista legal, né, do que diz a lei e uma denúncia, se procurou o Ministério Público ou se encaminhou para a Câmara de Vereadores? Como é que está essa parte aí da situação? Então, Ricardo, encontrar o prefeito é a coisa mais difícil do mundo, né? Ninguém encontra o prefeito. Então, eu entrei com né, uma representação no Ministério Público com relação aos cargos comissionados, porque os cargos contratados eu só tive conhecimento quando a prestação de contas chegou até o meu gabinete para que eu pudesse assinar. Mas já estamos fazendo também a representação dos 2 cargos contratados, né, como também irei protocolar no Tribunal de Contas o motivo da minha não assinatura na prestação de contas, porque eu não vou jamais botar a minha assinatura concordando com isso, como também comuniquei a 2 vereadores e também estarei protocolando na Câmara de Vereadores informando, né, e até sugeri a um vereador que fizesse uma proposta de uma comissão de inquérito, né, para apurar, investigar a folha de contrato pessoal da Prefeitura de Itabuna, porque se isso existe no gabinete do vice-prefeito, né, imaginem como não estão nas demais secretarias. Então, sem condenar ninguém, mas é importante que a Câmara, que é um órgão fiscalizador, né, que tem por obrigação fiscalizar o Poder Executivo, possa acompanhar a folha de pagamento da Prefeitura de Itabuna para ver se não existe em outras secretarias o que está acontecendo no gabinete do vice-prefeito, porque isso aí é um crime, não é, que a gente não poderá aceitar de forma alguma. Bom, antes de adentrar na parte política, a gente viu ontem aqui em Itabuna uma situação de que deixou a população um pouco assustada pelo fato de ter, há pouco menos de um ano, ter sofrido essa enchente, né, que devastou praticamente toda a cidade, principalmente as pessoas mais necessitadas, aquelas que vivem nas regiões ribeirinhas. Também o comerciante teve sérios prejuízos e ontem, com esse volume de chuva que caiu a partir do meio-dia até as 3 da tarde, constantemente, cerca de 20, 30 milímetros de chuva aí, preocupou, as pessoas ficaram assustadas. E os problemas voltaram a acontecer da mesma forma. O senhor ainda estava com Augusto, administrando em conjunto com Augusto, quando aconteceu aquela enchente, a gente viu toda a movimentação de vocês, mas por que volta tudo a acontecer? Nada foi feito de lá para cá, nenhum investimento para pelo menos atenuar essa situação grave que é a chuva quando cai na cidade de Itabuna, principalmente no centro da cidade? Ricardo, a gente não assistiu por parte da nossa gestão
né? Fiquei na linha de frente do enfrentamento da enchente nos primeiros dias, né? Depois, por questões políticas, a gente teve o distanciamento, né? E automaticamente, quando o prefeito saiu do Cidadele, que ele estava ilhado, né? Ele pôde assumir as suas funções. Porém, a gente sempre fala isso, desde quando eu era vereador, né? E cobrei, como eu também ouvi de secretários cobrando ao prefeito, um planejamento estratégico pós-enchente, né, que nós precisávamos ter, né, para evitar que situações semelhantes àquelas voltassem a acontecer. Você viu que a Cinquentenário, ela alagou completamente, entrando água nas lojas, e quando a equipe do operacional chegou até a Cinquentenário, desentupindo os bueiros, de imediato a água baixou o nível, não é? A gente teve ali, não teve mais o alagamento na Cinquentenário. Então, se esse trabalho preventivo fosse feito anterior, como a própria Defesa Civil disse que fez o alerta, não é, de que fortes chuvas aconteceriam na cidade, né, no dia de ontem, então o trabalho preventivo deveria ter sido feito, né, tanto com relação aos bueiros como com relação aos canais da nossa cidade, já que nós sabemos do histórico que Itabuna enfrenta. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. A gente percebe aí o prefeito sempre voltado a uma maquiagem muito bem feita, mediante a querer ludibriar a população, né, como ele fez aí recentemente, após as minhas denúncias dos cargos fantasma, né, de apresentar uma maquete da nova orla da Beira-Rio, novamente querendo apenas tapar o sol com a peneira, tentando, acho que pode enganar a população, mas o povo já sabe que não é dessa forma. Não é como você vê a Avenida Manuel Chaves, que sequer foi inaugurada, com vergonha, porque apresentou uma maquete e entregou uma obra totalmente diferente hoje, que já está com diversos buracos. Não é por quê? Porque falta manutenção. Não é? O bem público, o patrimônio público, se ele não passar por manutenção, nós teremos consequências logo futuras. Não é? Exemplo da Vila Olímpica, que foi entregue agora. Se não tiver manutenção, não tiver o devido cuidado, logo nós teremos um equipamento mais uma vez danificado. Então hoje a nossa cidade não passou por essa atividade preventiva como eles fizeram ontem, depois do estrago. Depois que as lojas foram invadidas pelas águas, depois que as casas foram invadidas. Eu rodei por toda a cidade ontem e eu vi diversas pessoas desentupindo os bueiros. Na Mangabinha, não é? no Pontalzinho, no Jardim Primavera. Né? As pessoas, o próprio cidadão, desentupindo o bueiro nas ruas para que a água pudesse baixar o nível. Então a gente sabe que existe um recurso pago, né, à empresa que faz a limpeza pública na cidade, como também existe dentro do departamento operacional da prefeitura, né, os servidores que também fazem essa atividade e que precisam ser constantes para que Itabuna não enfrente, principalmente nesses momentos chuvosos, né, os alagamentos que nós assistimos ontem, né, com pouco tempo da pior catástrofe que nós enfrentamos na enchente do ano passado, a gente está novamente tendo que passar por um prejuízo como esse de ontem, que nós não vimos o prefeito nas ruas. Né? Nós não vimos o prefeito indo dialogar com a população ou apresentar, mostrar a cara dele, quais foram as ações executadas ou dizer por que aquilo estava acontecendo. Porque a gente não vê o prefeito na cidade, porque o prefeito não fica em Itabuna. Né? Esse é o grande problema. Bom, vamos falar um pouco de política agora, porque o senhor é aliado do candidato Assemineto, a governador do estado, e o prefeito Augusto Castro é apoiador do candidato Jerônimo Rodrigues, do PT. E a gente vê uma grande movimentação na cidade, que pese no primeiro turno o candidato Assemineto ter colocado uma frente de 10 mil votos. A tentativa, digamos assim, muito forte, intensa do prefeito Augusto Castro em tentar reverter essa situação. E com isso, a gente vê um volume enorme de campanha do PT aqui na cidade de Itabuna. Você tem algum conhecimento, tem procurado saber, está utilizando a máquina para impulsionar essa candidatura? Porque a campanha custa caro. E me parece que o Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT, o governador Rui Costa, estão sempre aqui toda semana, ainda que seja para anunciar ordem de serviços, obras, né, que a gente não vê, que não tem tempo hábil para se concluir, caso o Jerônimo não seja eleito, enfim. Como é que o senhor está vendo essa movimentação do PT no governo, na máquina administrativa aqui na cidade de Itabuna? Então, mesmo eles tentando, né, inaugurar a Vila Olímpica no dia 1º de outubro, né, com o objetivo de tentar melhorar a votação dentro da cidade de Itabuna, e isso não aconteceu. Né? Foi aí, como você mesmo disse, quase 10 mil votos de frente. A população, ela tem a sua identidade, o seu perfil e escolheu o candidato que ela acha melhor para governar a Bahia, né? E isso a gente ficou nítido, né? Que hoje, se você somar os votos de João Roma e os votos de
de ACM Neto em Itabuna demonstram um repúdio que a cidade teve ao candidato Jerônimo, né? Porque a cidade de Itabuna é uma cidade muito politizada, é uma cidade que acompanha, né, o cenário político local, estadual, né? E a gente sabe que hoje o PT indicou talvez o pior candidato que eles tinham, né, para disputar a eleição. Tanto que se você rodar pela cidade inteira, como no estado, você não vê a foto do candidato, né? Não tem a foto do candidato nas casas, nos carros, só tem apenas o número, né? Um candidato que se esconde atrás do número e as pessoas votam em um número. E eu disse isso, que se você colocar o candidato Jerônimo para andar na cinquentenária, as pessoas nem cumprimentam ele porque não sabem quem é. Então hoje a gente viu por parte da máquina pública, né, diversas reuniões sendo feitas, dividido por secretarias, né, para que o servidor estivesse presente nas ações, nas caminhadas, carreatas, né, como também publicar a propaganda do candidato Jerônimo, forçando mesmo o voto, né. Alguns me procuraram, inclusive, muito triste pelo assédio feito por alguns secretários, que a maneira que os secretários, que alguns falaram com o servidor, causou um desconforto, pela imposição, dizendo de que deveria votar 13, na Bahia, porque o governo Augusto Castro era 13, e que tinha que votar 13, que não tinha outro caminho, se quisesse manter os seus cargos. E alguns servidores me procuraram demonstrando esse desconforto, com o assédio acontecido. E a gente lamenta profundamente por uma atitude como essa, que eu tive a oportunidade, inclusive, Ricardo, de conversar com o prefeito Augusto Castro no ano passado e disse a ele que se o servidor se sentisse confortável com a gestão, se a gestão ela retribuísse ao servidor um trabalho bem feito e o servidor entendesse de que a gestão estava muito ativa, trabalhando pela cidade, não precisaria impor nada. O povo votaria nos candidatos do prefeito de forma muito tranquila, pelo fato de que era um reconhecimento, pelo trabalho. Mas quando você vê que é preciso ser feito a mesma estratégia de gestões anteriores, é porque falhou na gestão, houve falha na gestão. Então a gente está vendo o uso da máquina pública com muita força, como aconteceu no primeiro turno, e o resultado não foi o que eles esperavam. E acredito que agora a distância vai ser muito superior à do primeiro turno, até porque a gente tem sentido isso nas ruas, tanto das pessoas que votaram em João Roma, como das pessoas que não votaram, ou votaram branco ou nulo, e estão agora dispostas a ir à urna e votar em ACM Neto, com o objetivo de derrotar, o pior secretário de Educação do Brasil. Um candidato que sequer apresenta as suas ações executadas durante a sua gestão como secretário de Educação, porque não tem o que apresentar, não tem. O que ele apenas fala é tentar atrelar a sua imagem ao candidato a presidente que ele apoia. Então a gente precisa combater isso. Em Itabuna a gente tem combatido de que forma? Dialogando com a população e demonstrando que a gente pode avançar com relação à cidade e com relação à Bahia, votando em ACM Neto para governador. Porque qual é a marca de Jerônimo Itabuna? A marca de Jerônimo Itabuna é fechar os colégios que tinham história na cidade, a exemplo do Colégio Ciso. Jerônimo fechou o Ciso, e ele é o grande responsável por isso. Diversos protestos aconteceram em Itabuna lutando para que o Ciso tivesse de portas abertas. Mas a marca de Jerônimo na nossa cidade é essa. Então eu tenho certeza que é a marca dele em diversos municípios da Bahia, porque ele fechou várias escolas aqui na nossa região, em Itabuna, em Ilhéus, com a argumentação de que teria uma despesa muito elevada com aluguel. Porém, hoje, se você for lá no complexo integrado ali, em frente à Vila Olímpica, no antigo Amélia Amado, Maria de Lourdes, Colégio Estadual de Itabuna, uma escola que também tem uma grande relevância para o município de Itabuna, de portas fechadas, na sua grande maioria. Tem aluno do Amélia Amado que está estudando dentro da prefeitura de Itabuna, porque não tem sala para estudar, uma obra que já tem muito tempo e eles não entregaram. Então é esse nível de educação que nós temos no nosso estado. E é aí que nós temos a resposta, o porquê a Bahia tem um pior IDEB, o porquê a Bahia tem a pior educação. Porque não se investe em educação. Se faz as obras faraônicas para tentar enganar a população, e não conseguiram entregar sequer até o final do governo essas escolas que foram iniciadas há mais de um ano aqui na cidade de Itabuna. Então a gente lamenta profundamente e nós iremos combater para tentar reverter esse jogo agora no segundo turno. Bom, historicamente, nessa vida política que você ingressou, desde a sua eleição para vereador, você sempre teve um bom relacionamento e um alinhamento com a ex-secretária Mariana Alcântara. Inclusive, você foi do partido dela, hoje você está no União Brasil,
ela continuou no outro partido. Ela deixou o governo Augusto Castro, inclusive fazendo sérias, não vou dizer denúncias, né, porque não chegaram a ser denúncias, mas criticando bastante o governo que ela participou. Ela deixou o governo para apoiar o candidato ACM Neto. Sim. E ontem divulgou-se aí na cidade de que ela agora deixa de apoiar o candidato ACM Neto para apoiar o candidato Jerônimo Rodrigues. Eu lhe pergunto, porque embora vocês sejam de partidos diferentes, mas vocês têm ou tinham, não sei, um alinhamento político. Ela chegou a conversar contigo a respeito disso, porque essa tomada de decisão mudar já na reta final de um candidato que ela deixou o governo Augusto para apoiar e agora voltar para um candidato que é do governo Augusto, ou seja, no mesmo palanque do prefeito que ela saiu reclamando. Eu e Mariana, nós temos uma boa relação, inclusive uma amizade, além política. Nós conversamos muito no primeiro turno, nós estávamos no alinhamento político, cidadania caminhando pelo mesmo objetivo de fazer de ACM Neto governador. Aqui em Itabuna também discutindo a política municipal com uma política local, regional. E eu também fui pego de surpresa desde o posicionamento de Joceval em declarar apoio à candidatura de Jerônimo Rodrigues e a candidatura de Lula. Então, quando Joceval teve esse posicionamento, inclusive com um certo repúdio por parte do presidente nacional Cidadania, eu já esperava que Mariana também tomasse o mesmo posicionamento, porque ela possui um alinhamento político muito bom com o Joceval. E eu esperava que ela acompanhasse o posicionamento dele. Fui pego de surpresa pelo fato de que, pela história de Joceval com a ACM Neto. Foi líder do governo na Câmara por 4 anos, apoiou as candidaturas, inclusive a candidatura de Zé Ronaldo, onde a gente sabia que não existiam poucas chances de Zé Ronaldo ser eleito, porque Rui Costa estava numa alta aprovação no ano de 2018, e mesmo assim a Cidadania esteve ao lado de Zé Ronaldo. Eu fui para a Cidadania, me filiei ao partido, por estar nessa linha de pensamento em que eu comungo, e hoje até fiquei grato a Deus pelo fato de que não está hoje filiado à Cidadania, porque seria muito constrangedor estar filiado com um posicionamento contrário àquilo que eu acredito do presidente estadual e municipal dentro da política do nosso estado. Então hoje eu estou no União Brasil, e volto a dizer, embora tenha sido criticado, mas foi a decisão certa de ter mudado, para não estar agora aí passando por uma situação constrangedora como essa, de ter o partido mudando de lado agora no segundo turno. Bom, então, já que você já tocou no assunto adiantando, como é que está a expectativa? Você faz parte da coordenação do candidato ACM Neto na região, você participa ativamente. Como é que está a expectativa para essa reta final, no momento em que a gente vê uma guerra de pesquisas que apontam umas o Jerônimo na frente, com uma boa distância, outras o empate técnico. Como é que vocês estão administrando a militância nesse ponto específico para que não influencie no voto do eleitor e também enfrentando uma máquina enorme, como o senhor bem colocou aí, não é a foto, não é a imagem do Jerônimo Rodrigues, até porque não há um perfil de gestor nele, mas um número, atrelado a um candidato a presidente e também a aprovação do governador Rui Costa. Como é que vocês estão fazendo este enfrentamento? Porque ao mesmo tempo que você vê um candidato que se apresenta como preparado, foi prefeito de Salvador durante 8 anos, 3 vezes deputado federal, tem a aprovação enquanto gestor público diante de um candidato que foi secretário e, como o senhor colocou aí, teve os piores índices, principalmente no IDEB, e também o fechamento da EBDA enquanto esteve à frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Esse enfrentamento paralelo a essa, digamos assim, esse ponto negativo, ele tem a máquina, ele tem o governador Rui Costa, ele tem o número 13 que vem sustentando a candidatura dele, a campanha dele, enfim. Como é essa reta final para vocês aí tentar, pelo menos, tirar essa ideia de que o candidato já está eleito, como eles estão pregando, como eles têm falado, principalmente numa região que tem um histórico de eleição, a cidade de Itabuna, de direita, onde o candidato ACM Neto precisa, sim, encostar o máximo e ter uma diferença em cidades, polos e reduto dele, como é o caso de Itabuna.
Itabuna, né, traçando aqui qual foi o nosso objetivo, né, e a nossa meta e estratégia política dentro da nossa cidade. Né, os nossos candidatos a deputados na coligação, né, foram os mais votados da cidade. Né, o nosso deputado estadual eleito, né, o deputado Pancadinha, foi o mais votado de Itabuna. Dos deputados federais, né, eu fui o deputado mais votado, a federal, aliado a Semineto. O segundo, doutor Isaac, também aliado a Semineto. Né, o terceiro, o capitão Azevedo, também aliado a Semineto. Então, a gente teve como sugestão, né, que os candidatos, né, aqueles não eleitos e o deputado Pancadinha eleito, a gente pudesse ir para as ruas mesmo dialogar com o eleitor, né, com aquelas pessoas que votaram na gente e não votaram em Semineto. E aqueles que votaram conosco e votaram também em Semineto ou em João Roma, né, para reforçar, né, esse alerta para a população, para aquelas mais de 30 mil pessoas que se abstiveram, ou aquelas mais de 11 mil, né, que votando no branco e o nulo, que possam ter essa consciência de que a gente precisa mudar o rumo da Bahia. Não dá para a gente aceitar mais 4 anos de um governo, né, de um grupo que governa a Bahia há 16 anos, né, levando como marca esses índices ruins na educação, no desemprego, violência, né, dentre outros. Então a gente utilizou isso como estratégia de ir para as ruas, né, e nós fomos juntos, né, todos os candidatos, com o deputado Pancadinha, juntos para a rua, né, conversar com a população, levar o material, né, e na região, né, tentar também influenciar, mediante as nossas candidaturas, que nós tivemos votos fora de Itabuna, como também trazer a consciência para o eleitor de João Roma de que nós estamos hoje com um único objetivo, que é derrotar Jerônimo na Bahia. Não é derrotar o grupo que está aí há 16 anos. Então a gente precisa estar unido nesse objetivo, né? Unidos nessa estratégia de convencer o eleitorado baiano de que a Semineto é o melhor nome. E isso, graças a Deus, tem surtido um efeito muito bom. Né? Eu acredito que em Ilhéus, como nós perdemos com um pouco mais de 1000 votos de diferença, a gente consiga reverter isso em Ilhéus. Né? A caminhada no Vilela foi muito boa, a receptividade, né, dos moradores, dos lojistas, foi algo assim que a Semineto sentiu muito à vontade. A caminhada em Bicaraí também, apesar de que Neto ganhou já no primeiro turno, mas ali a união de pessoas da região, Floresta Azul, pessoas de Itapé, né, e de outro, Barro Preto, daqui de Itabuna, a união dessas pessoas tem mostrado para a população de que o que nós estamos defendendo é o melhor para o nosso estado. Então, a gente tem ido para a rua mesmo, né, conversado, ninguém parou para descansar. Nós saímos de 45 dias de eleição com candidaturas, não é que você sabe como é difícil, não é, você está de porta em porta, sobe ladeira, desce ladeira, é uma campanha cansativa, mas a gente não parou, porque não é por mim, né, é pelo nosso futuro, é pelas nossas crianças, né? É pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens que estão hoje na rede de ensino público, que precisam de educação melhor. Não é? É pelas pessoas que têm acesso ao SUS no nosso estado e que morrem esperando um exame, morrem esperando um procedimento cirúrgico na fila da regulação, esperando uma vaga, não é, de uma transferência de um hospital para outro, e muitas vezes não consegue porque nós temos uma fila da morte, que é a fila da regulação. Então nós não estamos falando dos nossos interesses, dos meus interesses, dos nossos interesses políticos. Nós estamos falando dos interesses de uma população, de uma coletividade, de um povo que não pode aceitar de que um número, né, é o que vai ser definido para governar a nossa Bahia. Nós precisamos de alguém que tenha competência comprovada. Não é o presidente da República que vai vir aqui e vai sentar no Palácio de Ondina e vai decidir o futuro da Bahia. Quem vai decidir é o governador. E se a gente não tiver uma pessoa preparada para isso, nós vamos pagar caro. Nós vamos ter cada vez mais os nossos munícipes saindo daqui da nossa Bahia para ir para o sul do país atrás de emprego e para ir para São Paulo atrás de emprego. Muitas vezes a gente vota, não é simplesmente por ter simpatia com o número, mas a gente não sabe que a Bahia é recordista em desemprego. Nós vamos continuar perdendo nosso povo para ir para outras regiões, né, para outras localidades, atrás do emprego que não encontra aqui. Então é isso que nós temos que combater, Ricardo. Precisamos abrir o olho da população, né, abrir a mentalidade do nosso povo para mudar a realidade da Bahia. E a gente só muda isso através do voto. Né? E até eles confirmam,
de que ACM Neto foi um bom gestor para Salvador. Né? Quem visitou Salvador antes de Neto e depois de Neto, né, pode ter certeza de que do quão bem ele fez para aquela cidade e que, se for governador da Bahia, fará muito mais pelo nosso estado e pela nossa região sul da Bahia, que foi desassistida durante muito tempo. E agora, no período de eleição, eles vieram, né, fizeram, assinaram de serviço, tentando mudar aquilo que eles sabiam que aconteceria, que era a derrota aqui em Itabuna e em outras cidades da nossa região. Bom, como é que fica a programação nessa reta final? O candidato ACM Neto ainda tem previsão de votar a região ou vocês vão intensificar as campanhas? De que forma aí as estratégias para esses últimos dias, às vésperas das eleições? Nós tínhamos até pensado, né, num retorno de ACM Neto a Itabuna, mas não vai acontecer. Nós sabemos que já estamos chegando à reta final, tem o debate que vai acontecer na Globo, né, e que a ACM Neto vai se preparar para esse debate, né, mas a gente aqui na nossa cidade, né, e na região, nós estaremos com atividades diárias. Né, a nossa equipe, por exemplo, né, com os candidatos e com o deputado, todos os dias, às 15 horas, nós estamos fazendo alguma atividade, seja um adesivaço, seja uma caminhada em um bairro. Aconteceria ontem um adesivaço na rodoviária, né, mas infelizmente não conseguimos fazer por conta da chuva. Né, hoje, o dia estando melhor, né, nós estaremos fazendo e a gente vai estar divulgando aí, tanto no meu Instagram como nas redes sociais dos demais candidatos que eu citei aqui, né, a programação das atividades, né, do candidato ACM Neto aqui, né, dos apoiadores de ACM Neto na cidade de Itabuna. Então, você que quiser acompanhar, né, pode ir lá no meu Instagram, Anderson Guinho, ou de qualquer outro aliado de ACM Neto, que nós estaremos divulgando a agenda diária das atividades aqui na cidade e na região. Bom, daqui a pouco a eleição passa, os resultados serão colocados, quem se elegeu, quem não se elegeu não foi à vontade do eleitor, mas o senhor volta à ativa porque o senhor é vice-prefeito da cidade de Itabuna. O que é que o senhor pensa depois da eleição em fazer pela cidade, aqui na cidade, mesmo enfrentando essa certa hostilidade da equipe comandada pelo prefeito Augusto Castro, tendo o seu gabinete minado, até mesmo praticamente fechado pelo prefeito, como o senhor colocou aí? Qual é o seu pensamento depois da eleição, ou pós-eleição, do agora sim, vice-prefeito Guinho, pelo qual o senhor foi eleito para ocupar esse cargo? Não, a população de Itabuna vai poder contar comigo, né, 100%. Nós estaremos no gabinete, nós estaremos nas ruas, estaremos conversando, atendendo a população, encaminhando, né, o que for a problemática apresentada, né, para as secretarias responsáveis. Aqueles que não forem atendidos por questões de politicagem, né, nós estaremos tornando público e também tentando os meios legais para que a população seja atendida. Não é porque eu não faço pedido para mim, e sim para o povo da nossa cidade, que votou numa chapa, que votou em Augusto e votou também em Guinho. Né? E eu fui eleito para o executivo, né? Não fui eleito para o legislativo, não fui eleito para ser fiscal, mas mediante a uma atitude, né, irresponsável do prefeito de Itabuna, né, de que ainda não vestiu a roupa de gestor, né, de que não caiu a ficha dele, de que ele é prefeito de uma cidade, né, da sexta maior cidade da Bahia, de uma cidade que precisa crescer e se desenvolver mediante aquilo que nós prometemos, né, eu estarei, né, extremamente bem próximo, né, acompanhando todas as ações, e aquilo que porventura não estiver de acordo com a lei, de acordo com o que é legal, nós iremos sim denunciar e nós iremos sim mostrar para a população. E isso, muitos, né, vão tentar dizer, é politicagem. Não, é compromisso com o dinheiro público, é compromisso com as pessoas que votarem em Augusto por minha causa. Né? Algumas pessoas foram às urnas votar em Augusto por conta de Guinho. Então eu não irei decepcionar essas pessoas. Eu irei buscar, né, e mostrar para a população de que a minha função eu estou desempenhando. E aquilo que, como eu fui impedido de fazer, mas que não estiver em concordância com a legalidade, eu irei sim denunciar e irei demonstrar para a população. Né? E agora eu preciso até mandar um recado, Ricardo, para os servidores, né? Para aqueles que são contratados e aqueles que são comissionados. Né? Eu tenho recebido muitos ataques e muitas ofensas nas redes sociais. Né? Pessoas que trabalham na prefeitura de Itabuna. Porém, essas pessoas precisam entender de que eu não fui nomeado, eu fui eleito. Da mesma forma que o prefeito foi eleito, eu também fui eleito. E eu convido essas pessoas a lerem o Estatuto do Servidor. Convido essas pessoas a conhecerem. Preciso entender que, hierarquicamente, eu estou
né, vice-prefeito dessa cidade. Fui eleito para estar lá. Então as pessoas precisam, acima de tudo, me respeitar. Podem discordar, podem não concordar com aquilo que eu acredito ou defendo, né, e inclusive se manifestar publicamente discordando, agora ofendendo não, agredindo não, caluniando não. Eu estou com vários prints já, né, e aquele servidor que vier com qualquer tipo de agressão, nós tomaremos os meios legais e buscaremos, pelo fato de que nós não estamos fazendo política partidária, nós estamos fazendo gestão. Se o prefeito fizer a parte dele, nós estaremos apoiando aquilo que for certo. Mas o que for errado, nós iremos nos posicionar sim. E o servidor tem por obrigação respeitar tanto o prefeito, como o vice-prefeito e como o seu secretário para o qual você está subordinado. Eu agradeço a sua participação, vice-prefeito Anderson Guinho, falando um pouco de política e também da situação aí que está vivenciando como vice-prefeito na gestão do prefeito Augusto Castro, sempre de portas abertas aqui para a gente ouvir seus esclarecimentos. Muito obrigado. Ricardo, eu agradeço pela oportunidade, pelo papo, de a gente falar um pouco, né, daquilo que tem acontecido no nosso município, né, repudiando essas atitudes do prefeito Augusto Castro, que eu tenho certeza que a população não esperava disso, e a gente viu esse manifesto nas redes sociais, tanto nas minhas como na do prefeito. A cada publicação que ele faz em apoio, ao candidato que ele apoia para o Estado, a gente vê o repúdio da população. Acho que Itabuna deu um recado para ele, muito claro, e vai dar agora de novo, no segundo turno, de que não apoia essas ações que ele tem feito, tanto com relação a mim, como com relação à política estadual. Então, agradeço a vocês, a TVI, a Barbosa. Peço que Deus abençoe a todos itabunenses da nossa região, e que dias melhores venham sobre a nossa cidade. Tá certo, então conversamos com o vice-prefeito Anderson Guinho. Heloísa, é isso aí, política é isso, né? As movimentações, estamos na última semana da eleição, os candidatos estão se movimentando, como eu disse anteriormente, o presidente Jair Bolsonaro está hoje no estado da Bahia, visitando os municípios de Guanambi e também Barreiras, na região oeste do estado. Amanhã, com programação prevista também para Porto Seguro, no extremo sul, onde fará um comício acompanhado ali dos seus apoiadores, a primeira-dama Michele, a senadora eleita Damares, o padre Kelmon, que foi candidato a presidente no primeiro turno. Enfim, ali recebendo, inclusive, o apoio do Jânio Natal. Aliás, o Guinho ainda está aqui, eu quero até aproveitar para perguntar isso, porque muita gente tem comentado de que a ACM Neto, que foi convidado pelo Jânio Natal, também estaria nesse comício amanhã em Porto Seguro. Amanhã é quarta, você falou da preparação para o debate ainda é quinta. Dá tempo ele participar sim, mas tem alguma confirmação? A ACM Neto vai participar desse comício? Onde estará também no mesmo palanque o candidato Jair Bolsonaro? Não, a ACM Neto não terá agenda externa. Com essa atividade que acontecerá em Porto Seguro, ele não estará presente. Ele já havia comunicado que optou em estar com a agenda interna e também já se preparando para esse debate que vai ser extremamente importante, que é o último debate, e é o único debate que o Jerônimo Rodrigues estará presente, porque ele faltou todos os outros debates e esse confirmou presença. Então a ACM Neto tem a oportunidade nesse debate de até mesmo, Ricardo, conseguir convencer aqueles que estão indecisos ou aqueles que votaram branco e nulo. Então ele precisa estar completamente, ele já é preparado, mas é muito convicto daquilo que estará apresentando, porque nós sabemos que os ataques que vêm, ele fala muito pouco de proposta. Ele se apega muito à questão racial, do que a propor o que a Bahia poderá acontecer com a Bahia no futuro, caso ele seja eleito governador. Então a ACM Neto não terá agenda externa, no dia da atividade de Porto Seguro, ele estará com a agenda interna em Salvador. Tá certo. É o tom da campanha, viu, Heloísa? Porque nessa reta final, uma das preocupações do PT, sobretudo na região Nordeste, é com a abstenção. E na propaganda, aqui na Bahia principalmente, o PT tem falado que se você é pobre, se você é preto, ele classifica o voto das pessoas, ele rotula o voto das pessoas numa tentativa de dividir essas pessoas das demais que votam em outro candidato, né? Ao mesmo tempo que é uma propaganda apelativa para chamar o eleitor a comparecer às urnas, é depreciativa no sentido de que parece que só pobre, que só preto, que só as pessoas que, no entender deles, estão à margem da sociedade é que votam no PT e que os demais votam em outro candidato.
dividindo a população, o que não é bom para nenhum candidato, seja Semineto, seja Jerônimo Rodrigues. Então, a política tem isso aí, e o tom final é esse. Diminuir a abstenção no Nordeste, porque o outro candidato no plano nacional, Jair Bolsonaro, tem se superado e muito bem na região Sudeste, especialmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e tentando aí uma reversão no estado de Minas Gerais, onde recebe o apoio do candidato, do governador eleito, Zema, né? Em contrapartida, o vice e o ex-prefeito Calil apoiando o Lula. A disputa está bastante acirrada lá no estado de Minas Gerais, a reta final, eles vão mesmo ficar por lá até as vésperas da eleição. Os apoiadores, como a gente viu a Simone Tebet, também Marina Silva, fazendo piseiro lá no estado de Minas. Por outro lado, a primeira-dama Michele, a senadora eleita Damares e outros apoiadores, o Nicolas também, o deputado federal mais votado lá no estado de Minas Gerais, superando 1 milhão de votos. Eles estão nessa reta final focados ali no estado de Minas, porque há uma tradição de que se vence em Minas, vence a eleição. Além de que o presidente Jair Bolsonaro, ele está muito bem avaliado lá em São Paulo, que tem uma eleição quase certa já do Tarcísio, do Republicanos, e também o Rio de Janeiro, que já teve o seu governador eleito. Por outro lado, é isso aí que o PT tenta, estancar a abstenção para tentar tirar essa diferença aqui na região Nordeste. A disputa está acirrada. Isso mesmo, a gente queria agradecer a participação de Guinho, né, que vem trazendo denúncias seríssimas que precisam ser apuradas pelo Ministério Público, né? Lembrando que Guinho foi eleito democraticamente e, como ele vem dizendo, muitas pessoas que foram para as urnas votaram em Augusto porque teve a participação dele na chapa. Então ele vem aí trazendo essas denúncias, né, de cargos fantasmas. Guinho, que teve seu gabinete desativado, né? Então, assim, a gente conta aí com um vice-prefeito sem gabinete. Que não é normal, né? O que não é normal, né? Isso mesmo. Agora, gente, vamos para as principais notícias, né? Itabuna. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de vacinação nessa semana. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulgou o calendário nessa semana em Itabuna para a vacinação de adultos e idosos no período matutino e vespertino nas unidades básicas e de saúde da família. A primeira, segunda, terceira ou quarta dose serão aplicadas para pessoas maiores de 18 anos, conforme disponibilidade na unidade. A vacinação acontece nessa semana de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 11 da manhã e das 1 hora às 16 horas. Vale destacar que as ampolas são abertas até às 3 horas da tarde, a fim de evitar o desperdício. A documentação necessária para quem quer ir tomar nessa segunda dose da vacina é o RG, o CPF, o cartão do SUS e o comprovante de residência. Para crianças e adolescentes, de segunda a sexta, poderão ser vacinados em todas as unidades no mesmo horário, das 8 da manhã às 11 da manhã e das 13 horas às 16 horas. Crianças de 3 a 11 anos recebem a primeira dose da Coronavac ou Pfizer pediátrica. Já os adolescentes de 12 a 17 poderão ser imunizados com a primeira, segunda ou terceira da Coronavac e Pfizer também, o que vai depender, né, do esquema vacinal do posto que você for. A documentação necessária é a mesma, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. E na vacinação de rotina, né, fora da campanha, de segunda a sexta, nos períodos matutino e vespertino, em todas as unidades de saúde. Então, você que precisa atualizar o seu cartãozinho de vacina, você que não tomou a segunda, terceira ou quarta dose da vacina, ou que está faltando alguma vacina para você tomar, procure a unidade básica de saúde do seu bairro, faça essa imunização, porque é muito importante. E além dessa notícia, né, a gente estava tendo na cidade muitos burburinhos de que Bolsonaro estaria aqui no dia 26. E João Roma, que foi o candidato, né, de Bolsonaro, que concorreu ao governo da Bahia no primeiro turno e teve menos de 10% dos votos, ele vem negando essa visita de Bolsonaro aqui na cidade. No domingo, dia 25, surgiu a informação de que o presidente Bolsonaro estaria visitando a cidade, né, na terça-feira. O site manteve contato com o ministro João Roma, que negou a visita.
Segundo ele, a informação não procede. O presidente Bolsonaro estará em Barreiras e Guanambi, declarou ele. Ou seja, ele vem aí negando de que Bolsonaro estará na cidade de Itabuna. E agora eu vou chamar a Carol com notícias para vocês direto do Portal à Tarde. E aí, Carol, o que é que você tem para a gente hoje aí? É muito importante, Heloísa, o fato aí dessa notícia referente ao Bolsonaro, né? Dessas palavras que o João Roma deixou aí, desmentindo, né? Não confirmando, na verdade, a presença dele aqui em Itabuna na quinta-feira. Porque a gente sabe que período de política são muitas situações de fake news atrelada. E um comentário como esse, né? Deixou as pessoas o quê? Crentes de que o presidente viria até aqui para Itabuna, já que o mesmo se encontra aqui na Bahia, já que ele também vai estar em Porto Seguro. Né, é o que dizem aí as notícias referente à presidência da República. Inclusive, né, Carol, inclusive a gente pôde ver que teve muita mobilização nas redes sociais, no Instagram, dessa provável vinda dele aqui, né? Com certeza, né? Ele tem aí os seus eleitores, ele tem seu grupo, hoje a gente lida com os dois grupos, que é extrema esquerda e extrema direita, e o Bolsonaro, ele tem seus apoiadores aqui em Itabuna, apesar de no Nordeste o PT ter uma grande força, o Bolsonaro ainda assim tem sim seus eleitores, tem as pessoas que acreditam no seu trabalho, que concordam com seus posicionamentos e que querem ele eleito no dia 30. Que isso é outra coisa importante, né, Heloísa? A gente está aí com a última semana, que é a semana decisiva das eleições. Pessoal, muito importante, dia 30 aí você vai novamente votar pelo segundo turno e vai decidir quem vai ficar aí 4 anos no poder comandando. Aqui na Bahia serão 2 decisões, que é para governo do estado e para presidente da República. Para governo do estado temos aqui o ACM Neto, candidato pelo União Brasil, o Jerônimo Rodrigues, que é o candidato do PT. Infelizmente, a gente tem se deparado aí com situações de falta nos debates, o que prejudica a decisão agora nesse segundo turno. Até porque o cidadão ele precisa desses debates para conhecer mais de perto as propostas do candidato. Como vamos conhecer a proposta do candidato sem o debate, né? A gente já passou por essa situação no primeiro turno, apesar de que no primeiro turno ainda assim o candidato ACM Neto, que foi o maior faltante, compareceu a alguns, e agora a gente se depara aí no segundo turno com a falta excessiva do candidato pelo PT, que é o Jerônimo Rodrigues. E as pessoas ficam, né, sem saber o que vai ser, quais são as propostas. Como o Guinho falou, né, o Guinho estava aqui sendo entrevistado pelo Ricardo Bacelar no quadro Política na Veia. E você, candidato, você é além do número, né? Você precisa apresentar o que você tem de papel para governar esse país e para melhorar a situação. A Bahia, então, que está tão mal nas estatísticas, né? Liderando em violência e sendo reprovada em educação. E isso é um dado que a gente precisa mudar. A gente quer vir aqui para poder dar boas notícias. Notícias de que educação na Bahia está sendo aprovada, notícias de que em dados de educação, esporte, lazer, cultura, a Bahia está em primeiro lugar e não de violência. E que a queda da criminalidade, né, Carol, que vem estando tão em alta, a maior parte das notícias que a gente vem dando todos esses dias é envolvendo a alta da criminalidade. Exatamente, a gente tem se deparado com a criminalidade severa, são muitos crimes que têm acontecido, isso não é de hoje, mas precisa ser resolvido e não é só com um diálogo de mais 4 anos que resolve essa situação, tem que ser alguém que realmente entre e queira resolver a criminalidade, né? Criminalidade essa que precisa ser reduzida porque cada vez mais a gente vê jovens aí se perdendo nesse mundo e nesse meio que é um meio tão triste, é um caminho que realmente você aí que é jovem precisa se desviar totalmente desse lado e procurar aí educação, procurar esporte, procurar lazer, mas é óbvio, Heloísa, que se não tem aí políticas públicas, políticas municipais que ofereçam isso, o jovem ele acaba ficando sem opção, né? E optando por conhecer o lado ruim da coisa. A gente também, Heloísa, tem que ressaltar aqui, né, que houve também a falta do candidato pelo PT à presidência da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, no debate, né, na emissora SBT,
o Lula ele não compareceu ao debate, tendo a presença apenas do candidato Jair Messias Bolsonaro. O que infelizmente, né, Carol, vem virando uma prática entre os políticos não comparecerem ao debate. E a gente veio também ressaltando a importância dos políticos estarem presentes nos debates, porque assim, Carol, é a oportunidade que a gente tem de entender o projeto do candidato, de entender o que ele vai propor para os nossos próximos 4 anos. Com certeza. Falando aqui de Itabuna agora, a gente se deparou aí com a notícia da chuva, né, que foi algo que realmente mexeu conosco. No início da reportagem, Barbosa mostrou algumas imagens e a gente vai convidar aqui também, pessoal, o Kaique Brito, ele que é responsável aí pela Defesa Civil, e ele vai explicar pra gente o que é essa frente fria que tem passado aqui na Bahia. Uma coisa que ficou claro pra gente é que 2022 foi o inverno mais frio, né? E também foi o período mais chuvoso. A gente nunca viu tanta chuva desde dezembro pra cá. E, infelizmente, a gente tem sofrido bastante, teve a enchente, né? E após isso, qualquer chuva, de fato, Itabuna não aguenta. Não aguenta, então a gente pede aqui encarecidamente para você aí também cuidar, né, da cidade, não jogando lixo na rua, porque, consequentemente, o lixo que você joga entope os bueiros, não facilitando aí a saída da água. Por isso que acontecem esses alagamentos, né? A gente tem aí o desastre da natureza, mas também a população pode ajudar a resolver, porque Itabuna, qualquer chuvinha hoje, né, alaga, danifica, fica impossibilitada a transitação e não pode continuar assim. Mas agora, voltando aqui para o Portal à Tarde, o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste e conta aí com notícias da Bahia, do Brasil e do mundo. Se você tem interesse em notícias de política e esporte, notícias em geral, o Portal à Tarde vai trazer para você todos esses destaques. Eu vou aqui com um destaque importante, que é o primeiro destaque do Portal à Tarde, que é esse aqui, ó. Com ferimentos no rosto, senador Magno Malta é hospitalizado na Bahia. Senador disse ter se cortado por estilhaços de vidro do banheiro de um hotel em que está hospedado. A gente pode ver aqui a imagem dele, né? Tá com esse curativo aqui, ó, perto do olho, tá com o olho bem machucado, o senador. Com diversos ferimentos no rosto causado pelo vidro do banheiro de um hotel que estilhaçou nessa segunda-feira. O senador reeleito Magno Malta, do PL Espírito Santo, foi hospitalizado em uma unidade médica de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Os estilhaços de vidro cortaram o nariz e parte da sobrancelha de Malta, acima do olho direito. O senador também apareceu com o olho bastante inchado e roxo. Magno Malta relatou que foi desaconselhado pelos médicos a seguir em viagem por causa da pressão do avião. A gente sabe que é perigoso, né? Às vezes, quando a gente não tá com nada, só a pressão para subir ali já tampa o ouvido. Quem dirás assim, como ele tá, né? Bem machucado no rosto. O senador está na Bahia, né? Em viagem de campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro, que concorre à reeleição. O Magno Malta, ele deixou um pronunciamento: estou com esse monte de curativo, nariz e olho inchado, sofri um acidente hoje pela manhã com o blindex do hotel onde eu estava hospedado. Fui bem atendida aqui no hospital em Vitória da Conquista e vou seguir viagem. Vou cumprir a minha missão, mesmo desaconselhado pelos médicos por causa da pressão do avião, disse o senador nas redes sociais. Nesta terça-feira hoje, Magno Malta acompanha o presidente Bolsonaro nas cidades de Guanambi, próxima à Vitória da Conquista, e em Barreiras, no oeste baiano. Então a gente acompanha aí, né? A gente está vendo que tem sido constante as presenças de apoiadores do partido do Jair Messias Bolsonaro, o PL, aqui na Bahia, até porque essa é a tentativa aí da virada de votos, né? É a tentativa da virada de votos. E o Bolsonaro, ele tá certo, né? Tem que correr atrás aí, o Nordeste, né, em si, é onde ele tem menos aceitação, e ele tem que virar esses votos, já que ele quer disputar e vencer as eleições no segundo turno. Outro caso aqui, que é de Salvador, que são as situações das multas, né, que causam indignação em leitores daqui do Portal à Tarde. A maioria das mensagens faz referência a atuações supostamente indevidas de agentes de trânsito. Centenas de eleitores da Tarde reagiram à reportagem publicada na segunda-feira sobre a atuação da chamada indústria da multa e relataram suas histórias sobre o tema por meio das redes sociais e dos e-mails da publicação. A maioria das mensagens faz referência a atuações supostamente indevidas de agentes de trânsito, as que têm maior dificuldade de comprovação.
eles dizem o seguinte: as multas que eles inventam não provam e a gente recorre e não consegue ganhar, explica a leitora Luana. A gente viu aqui que teve muitas denúncias mesmo a respeito dessa multa, né? Que é a empresa responsável aí, que é a Trans Salvador, que tem gerado muito burburinho, muita indignação aí dos moradores de Salvador, que não aceitam, né? Não concordam, acham que a prática está sendo ilegal, a prática está sendo abusiva e isso tem que ser investigado, né? A gente sabe que realmente existem aí as multas, mas a prática abusiva não é permitida, né? Volta aí com a Heloísa no estúdio. Isso mesmo, Carol. E eu vou voltar no assunto, né, da temperatura, porque Carol entrou, né, no assunto das chuvas aqui em Itabuna, e é bem importante a gente lembrar que tem alerta de chuva forte no Nordeste e no Norte do Brasil. Fortes áreas de instabilidades associadas a um corredor de umidade predominam sobre a Bahia. Então, nessa semana, até o dia 27, pancadas de chuva fortes, com risco para temporais e chuva volumosa, devem se espalhar por aqui pela região. Então, a gente vem trazendo aqui hoje, dia 25, terça-feira, a mínima a gente vai ter 20 graus e na máxima 26 graus, né? E a gente provavelmente vai ter chuva durante a noite. Amanhã, dia 26, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublagem com chuva a qualquer hora. A gente vai ter a mínima de 20 graus e a máxima de 27. No dia 27, quinta-feira, a gente vai ter a mínima de 22 e a máxima de 28, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora também. Então, a gente vê aí que nos próximos 3 dias a previsão é de chuva aqui em Itabuna, né? Então, vamos lá. Agora eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Ontem esteve aqui com a gente o Dr. Rafael, que é responsável pelo mutirão do diabético. E aí a gente gostaria de convidar você. ONG Unidos pelo Diabetes abre inscrições gratuitas para a Pedalada Azul. Isso mesmo. A ONG Unidos pelo Diabetes abriu inscrições para a Pedalada Azul, evento que integra o calendário do Unidos pelos Diabetes em Ação 2022. A Pedalada Azul acontece no dia 6 de novembro e vai percorrer Rua dos bairros daqui de Itabuna e do centro da cidade. Além do incentivo à prática de atividades saudáveis, a Pedalada Azul levará a mensagem de prevenção da doença através de um mini trio e distribuição de material informativo. E você que deseja se inscrever para participar da pedalada é muito simples. É só você acessar o site www.simpla.com.br/Pedalada Azul Itabuna 2022. Os coletes serão retirados nos dias 4 e 5 de novembro no estande na Praça Rio Cachoeira, em frente ao Hospital de Olhos Beira Rio, mediante a contribuição de 2 quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos arrecadados serão entregues ao projeto Itabuna do Bem, que os destinará a instituições que atendem famílias carentes. A Pedalada Azul vai mobilizar para o mutirão do diabetes, mostrar como a prática de esportes contribui para reduzir os riscos da doença e também se tornar um ato de solidariedade às pessoas que sofrem com a escassez de alimento. Afirma Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do mutirão, que acontece no dia 17 e 18 de novembro, na Terceira Via Hall. Então, você que já foi diagnosticado, que porta diabetes, compareça ao mutirão, compareça à pedalada. No mutirão serão realizados exames, né? O exame do fundo do olho, o exame do pé, ofertados no mutirão. Então, você que tem diabetes e você também que não tem, que deseja apoiar a causa, participe da pedalada. É uma iniciativa linda de Dr. Rafael. Inclusive, eu gostaria de mais uma vez parabenizá-lo e ressaltar a importância do trabalho de Dr. Rafael aqui na cidade de Itabuna e no meio, né, desse mutirão do diabético. Volto com Carol. Ele incentivou a tantos lugares, né? Não só Itabuna. Ontem a gente mostrou aqui o mapa, né? O mapa do mutirão dos diabéticos, que já está quase 100% azulzinho, onde diversas cidades, diversos estados participam aí e abraçaram essa causa. E só lembrando, pessoal, o mutirão dos diabéticos, ele vai acontecer entre os dias 17 e 18, numa modalidade diferente esse ano, conforme o doutor explicou aqui ontem. Vai ser na Terceira Via, tá? Mas é gratuito e é bom ter lá a sua presença, vai ter exames, né,
né, de graça, Endocrinologista. aquele mesmo método, porém em um outro local, não vai ser mais ali frente ao Hospital de Olhos. E a pedalada é gratuita, não é isso, E esse Heloísa? novo local, né, Carol, vai ser até mais confortável para quem for participar, um local coberto, para evitar, né, como o clima aqui tá assim chuvoso, indeciso. Então, vai ser na Terceira Via Hall, 17 e 18 de novembro. O evento é gratuito, a pedalada também. Você pode se inscrever mediante a 2 quilos de alimento para pegar o colete e funciona de forma gratuita também. Ontem o doutor Rafael ainda falou que tem 1000 coletes, viu? Isso. Então os 1000 primeiros colocados vai ganhar esse colete. Bora se inscrever aí, pessoal. Abraçar essa causa e ainda perder uns quilinhos, né, Heloísa? Queimar umas Exatamente. calorias. Perder uns quilinhos, queimar umas calorias e apoiar uma causa lindíssima, né, Carol? Com certeza. A gente vai agora com Raquel Rocha, a nossa psicanalista aqui, que sempre traz um recadinho importante. Eu sei, mas não devia, de Marina Colaçan. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundo e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o que necessita. A lutar para ganhar o dinheiro com que pagar e a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, abre as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e a assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua o resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que gasta de tanto acostumar, se perde em si mesma.
Agradecer aí, né, nossa psicóloga, sempre trazendo assuntos de interesse. E aí a gente vai voltar para o assunto da vacinação, que tem sido tão maçante esses dias, né, por causa que não vem batendo as metas. Então, Ilhéus ampliou a sua estratégia de vacinação contra a poliomielite. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, CESAL, ampliou a campanha de multivacinação na cidade. De 24 a 27 de outubro, a Secretaria promove a Semana da Vacinação contra a Poliomielite, com a oferta do imunizante para crianças menores de 5 anos. A ação acontece das 8 horas da manhã às 11 da manhã, em 12 unidades básicas de saúde. O objetivo é reduzir o risco de reintrodução da polio, bem como garantir todas as vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações. É indispensável a presença dos pais ou responsável legal, bem como a apresentação da caderneta de vacinação da criança, Cartão Nacional do SUS e RG ou a certidão de nascimento. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que pode provocar paralisias irreversíveis e fatais. Carol já veio trazendo os riscos da poliomielite. E a vacinação é a principal forma da prevenção da doença. O grande objetivo dessa campanha é evitar que o Brasil volte a ter a circulação desse vírus. E a estratégia que temos é realizar a vacina. Por isso, pedimos aos pais que levem seus filhos durante a semana e que também busquem as unidades de saúde para conferir se alguma outra vacina precisa ser colocada em dia. Orienta André Cesário, titular da CESAL. E eu volto aí com Carol com mais notícias para vocês do Portal à Tarde. A poliomielite, né, que é uma doença que está voltando aí a assustar aqui o Brasil, infelizmente, por conta de não cumprimento aí das metas do calendário vacinal. Pessoal, a vacina ela é de extremamente importância. Eu sei que ultimamente a gente se deparou com muitas fake news relacionadas à vacinação, mas a vacinação é algo que combate muitas doenças e não é de hoje. Doenças essas que não tinham curas, doenças que hoje são uma realidade para a gente, uma realidade que a gente consegue conviver justamente graças à vacinação. Então é importante se vacinar. A poliomielite é uma doença que acomete crianças, tá? E causa paralisia, sequelas para toda a vida. A pessoa pode crescer com uma perna maior que a outra. Então, isso só pode ser combatido com a única coisa que é a vacinação. Inclusive, a gente está tentando a entrevista com a doutora Lívia Mendes, ela que é a secretária de saúde aqui de Itabuna, para contar aí para a gente o cenário, né? Como está a situação do calendário vacinal na cidade de Itabuna e justamente as campanhas de vacinação que está tentando intensificar aí o combate à polio. A polio que é uma doença extremamente grave, viu? Uma doença que deixa sequelas. Muitas pessoas não estão indo se vacinar. E isso não é só para poliomielite, não. A vacinação da gripe também não conseguiu alcançar aí as metas. Muitas pessoas perderam, né, aquela rotina de cumprir a vacinação. É como se a vacinação não fosse mais algo importante. Mas, gente, doenças severas que há muitos anos atrás causaram morte, hoje não causam mais, graças à vacinação, que consegue imunizar você desse tipo de vírus. Então, é necessário aí ter esse comprometimento, essa responsabilidade, principalmente você, mamãe, você, papai. A poliomielite, proteja o seu filho, porque só você pode responder por ele, né? Você que tem sua criança, proteja a sua criança, não vá pensando aí que a vacinação não é algo importante, porque a gente volta aqui com as notícias, né, de eleição, uma notícia extremamente importante, que é o seguinte: a partir de hoje, terça-feira, nenhum eleitor poderá ser preso. No entanto, o Código Eleitoral prevê algumas exceções. A partir de terça-feira, dia 25, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido se não for em flagrante ou por virtude de sentença criminal. Mais conhecida como Código Eleitoral, traz aí no seu artigo 236 a vedação expressa. A proibição é válida no período de 5 dias antes até 48 horas após a eleição. Membros das mesas receptoras e fiscais de partido também não poderão ser presos ou mesmo demitidos enquanto estiverem em exercício de suas funções, exceto em flagrante, claro. Além disso, nenhuma autoridade poderá nesse período prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal
condenatória por crime infiançável, segundo a legislação. Caso ocorra qualquer prisão, o detido deverá ser imediatamente conduzido à presença do juiz competente, a quem caberá verificar a ilegalidade da detenção. Confirmando a ilegalidade, caberá ao juiz relaxar a prisão e responsabilizar eventuais causadores da detenção. A gente tem um outro destaque aqui, que é referente ao mau tempo, né? O mau tempo que a gente registrou ontem não foi apenas aqui em Itabuna, na verdade foi em grande parte da Bahia. E Salvador também sofreu com a chuva severa. Foi uma chuva intensa na madrugada de terça em Salvador. A tendência é que o clima permaneça muito chuvoso até a tarde de quinta-feira. A madrugada de terça-feira em Salvador foi marcada por chuvas fortes em diversos bairros, com alguns registrando um acúmulo de mais de 70 milímetros de chuvas fortes entre meia-noite e às 6 da manhã. Nas horas seguintes dessa manhã, a chuva deu uma trégua, mas o clima segue mais frio do que o normal e com o céu aí simplesmente aparentemente nublado. A área mais atingida pela forte chuva nesta madrugada foi a região da Liberdade de São Caetano, com 4 localidades registrando mais de 70 milímetros de chuva. São elas: Vila Sabiá, Vila Picasso, Lapinha e Bom Joá. O bairro de São Caetano registrou um acumulado de 62,4 milímetros. Outras localidades de Salvador com alto índice de chuva nessa madrugada foram Calçada, com 68,6 milímetros, Caminho das Árvores, 67,6 milímetros, São Marcos, 64,6 milímetros, Samandaiá, com 64 milímetros e o Centro aí com 62,2 milímetros. De acordo com o boletim da Defesa Civil de Salvador, a Codesal, até às 8 horas foram registradas 14 ocorrências, entre elas um desabamento parcial, 2 desabamentos de muro, uma ameaça de deslizamento de terra e outra de desabamento. Falando em desabamento, pessoal, aqui em Itabuna teve o desabamento do muro do Itabunão, né? O Itabuna Esporte Clube, que está ali realmente precisando de uma reforma, tá, digamos assim, já abandonado. Precisando, né, Carol, há muito tempo de uma reforma, na verdade. Exatamente. E agora, com a chuva forte aí, que aconteceu ontem, o muro veio a desabar. Infelizmente, é algo que a gente fica triste, né? O Itabunão aí, que recebeu tantas pessoas, que era marcado aí por esporte, muito esporte, futebol, paintball, e agora está aí com o seu muro desabado. Graças a Deus não tinha nenhum pedestre passando no local, porque certamente se estivesse passando, seria uma notícia ainda pior que a gente estaria dando aqui hoje. Como aconteceu, né, há um tempo atrás na Califórnia, quando despencou também o muro daquele colégio Castelo Branco, ali próximo à Feira da Califórnia. A gente está vendo aí as imagens, né? As imagens do que a chuva causou aqui na cidade de Itabuna. Infelizmente, o itabunense, né, que tem um trauma muito grande quando se fala de chuva, porque a gente tem sofrido com a chuva, a gente não é de hoje, desde dezembro do ano passado, que a chuva se tornou um trauma, principalmente para os comerciantes que conseguiram se reerguer, reformar, né, reconstruir ali seu patrimônio que foi totalmente derrubado pela chuva, e agora se deparar com uma situação como essa realmente causa uma certa agonia, um certo medo. Agora, voltando aqui para o Portal à Tarde, com notícia de saúde, CFM suspende resolução sobre prescrição do cannabis medicinal. Decisão ocorre após mobilização de entidades e pacientes. O plenário do Conselho Federal de Medicina, o CFM, decidiu sustar temporariamente os efeitos da resolução 2324/2022, que estabelecia regras para a prescrição de medicamentos à base do canabidiol, um derivado da cannabis. A decisão foi tomada na manhã de ontem, em reunião plenária extraordinária e publicada hoje no Diário Oficial da União. Com a nova resolução, ficam suspensos os efeitos da norma publicada no último dia 14 e a decisão pela indicação do uso do canabidiol. Volta a ser responsabilidade do médico de acordo com as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A gente sabe que o cannabis, né, ele é utilizado aí para diversas medicações, inclusive para portadores de autismo, né, as pessoas aí que têm autismo, as suas medicações possuem, as medicações controladas possuem o uso do cannabis, né? Todas essas doenças podem ser tratadas, né, mediante, claro, a orientação médica com o canabidiol, que é extraído da maconha, da folha da maconha. Voltando, né, ao assunto, Carol, da vacinação, para os pais que tiverem suas crianças que precisam serem vacinadas contra a polio, as unidades de Ilhéus que estarão funcionando para
efetivar essa vacinação são elas: a Unidade Básica de Saúde Sara Kubitschek, Iguape, Avenida Esperança, Hernani Sá, Olivença e Banco da Vitória. Além dessas, né, Carol, a gente também tem as estratégias de saúde da família do Basílio, de Conquista, de Nossa Senhora da Vitória e do Salobrinho. Então, essas serão as unidades que estarão funcionando para vacinação da poliomielite. Então, você que tem sua criança que ainda não foi vacinada, leve ela para vacinar, confira se falta alguma outra vacina. Como Carol vem ressaltando, né, na fala dela, esse ano a gente teve muita fake news envolvendo a vacinação, mas é importante a gente lembrar que a vacinação vem de estudos intensos e longos para evitar sequelas graves, para evitar problemas maiores à nossa saúde. Carol? Suspeito de feminicídio é preso, pessoal, aqui após flagrante no interior da Bahia. A vítima foi encontrada sem roupas em um terreno baldio. Um homem de 30 anos, conhecido como Cocão, foi preso em flagrante pelo assassinato da jovem de 23 anos, identificada como Gisele Souza. Mais um caso de feminicídio, né? Segundo informações da Polícia Civil, ele foi localizado numa região de mata, próxima ao local da ação violenta, por investigadores da Delegacia Territorial DT de Tapetinga. O crime foi cometido na segunda-feira no bairro Nova Itapetinga, na cidade de Itapetinga, a cerca de 570 quilômetros de Salvador. De acordo com o titular da unidade policial, o delegado Irineu Alves de Andrade, a vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas morreu na ambulância. A mulher foi localizada em um terreno baldio seminua e suas roupas foram encontradas no interior de sua residência na Avenida das Indústrias, detalhou. Ainda conforme a corporação, o suspeito confessou o crime em depoimento e disse que conhecia a vítima há muito tempo, com quem costumava usar drogas. Ele não soube informar a motivação do delito, mas há indícios de que Gisele foi morta por se recusar a manter relações sexuais com o autor, destacou o delegado. O homem foi atuado por feminicídio, ele foi submetido ao exame de corpo e delito e estará à disposição da justiça, aguardando pela audiência de custódia. Então é mais um caso de violência, mais um caso de feminicídio aqui na Bahia, esse na cidade de Itapetinga. E a gente espera que reduza esses dados e que o suspeito pague pelo crime cometido, né? Felizmente as leis, elas são falhas, muitas vezes essas pessoas respondem em liberdade e quem perde a vida, né, é o mais afetado. Mas foi mais um caso de violência que a gente espera a resolução e espera um desfecho de justiça, né? Isso mesmo. Mais alguma notícia da nossa região, Heloísa? Tenho sim, Carol, tenho sim. TSE envia boletins de urnas para auditoria do Tribunal de Contas da União. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu, na segunda-feira, dia 24 de outubro, a entrega ao Tribunal de Contas da União dos 4.161 boletins de urna do primeiro turno das eleições deste ano de 2022. Os equipamentos serão auditorados pelo órgão. Essa é uma das etapas da auditoria do TCU sobre o pleito que começou em maio de 2021 e vai terminar em 2023. A proposta é fazer uma comparação entre os BUs que estão sendo emitidos pelas urnas eletrônicas ao final do dia de votação e contém a apuração dos votos com a totalização feita pelo TSE. Os auditores do TCU requerem ao TSE os boletins de, no mínimo, 4.161 urnas, que receberam votos em sessões eleitorais no Brasil e também no exterior. O objetivo dos técnicos do órgão é a obtenção de um grau de certeza estatística de pelo menos 99% quanto à integridade da informação desses boletins. E em relação, né, ao sorteio das urnas, as sessões eleitorais a serem auditadas foi feito pelos técnicos do TCU, depois do primeiro turno, utilizando um algoritmo que ampliou e pulverizou ao máximo o campo da amostra, dentre os 5.570 municípios brasileiros. Foram mais de 2.300 localizadas e sorteadas.
Desses todos, né, a gente teve 4.577 BUs disponibilizados pela Justiça Eleitoral para que fizessem essa auditoria. Bem importante, né, Carol, essa atitude, porque a gente vê aí a responsabilidade do TSE, né, em confirmar mais uma vez para a gente o quão seguro está sendo as votações, provar que não está existindo fraude eleitoral, né, Carol? Com certeza, isso é muito importante, até porque a gente se deparou, né, com situações de denúncias, de compra de voto, e a gente fica se perguntando aí, né, onde estão esses fiscais? Porque deveria estar fiscalizando. Eu não sei você, Heloísa, mas na minha zona mesmo, eu me deparei ali com muitas irregularidades. Principalmente o voto do cabresto, né, que é a famosa aí compra de voto. E a boca de urna, Carol, foi muito grande nessa eleição de 2022, nesse primeiro turno, né? Como a gente veio falando no dia que Dr. Murilo, né, Dr. Murilo Stout, que ele esteve aqui, responsável pela 27ª zona eleitoral daqui da cidade de Itabuna, o Colégio Batista, a boca de urna, era na porta, visível. Então, assim, a gente teve muitas denúncias de erros, de várias coisas envolvendo esse período eleitoral. Então, o TSE vem aí fazendo, né, essa apuração. E a Carol tá ali com o portal, né, da TVI aberto para mostrar um pouquinho a vocês. Você que tem um programa favorito aqui da TVI e por algum motivo hoje eu não consegui assistir, mas eu queria muito ver essa edição ou então a edição passada que você perdeu ou que você assistiu e quer rever, você pode, e Carol vai te explicar como. É isso mesmo, a TVI, que é uma TV 100% aqui regional, ela agora conta também com um portal, é uma TV 100% digital também, você pode estar baixando aí no seu celular o nosso aplicativo, que é o TVI Play. Ele já está disponível na Play Store, ou você pode buscar também o nosso site, que é o www.tviplay.com.br, onde lá vai ter todas as nossas programações e as edições apresentadas aqui pela nossa programação. Lembrando que todas as programações são programações exclusivas, todas aqui da nossa terra, né? Então é importante que a gente valorize aí o nosso bem regional, esse tesouro, né, baiano aqui da nossa região, para que mais vezes possam vir aí programas, né, programas exclusivos. Só lembrando, pessoal, que para você acessar é muito simples. Você pode navegar diretamente do seu celular e vai aparecer aqui essa tela para você, onde você pode escolher as programações de seu interesse. Tem aqui o Inteligência Policial, que é um programa exclusivo do TVI Play, né? É uma série policial mostrando aí os bastidores, o dia a dia da polícia. Para você que gosta de série de investigação, de série criminal, essa é a série mais indicada. Tem o TVI News, que é o programa de jornal. O TVI News, que é o programa que está sendo apresentado agora. Lá você vai conseguir ver todas as edições que já foram exibidas aqui do TVI News. E, como a Heloísa comentou aí com vocês, caso tenha alguma edição que você gostou e quer rever ou que não conseguiu assistir completo, vai estar disponível também. Só lembrando que essa edição ela vai estar disponível também no canal do YouTube, que é o TVI News Brasil. Lá ficam especificadamente disponibilizadas as programações do TVI News e do Alerta Cidade. O Alerta Cidade, que é o programa apresentado pelo Denilton, né? Denilton Santos, ele que apresenta o Alerta Cidade e traz as broncas aí daqui de Itabuna e região. Portanto, se você tem alguma denúncia a fazer, se você tem alguma sugestão de pauta, alguma demanda que você queira ver falar aqui nessa programação, é muito simples. Você pode enviar para o número do WhatsApp que o Cássio vai exibir aqui na tela. Assim que você envia a sua denúncia ou a sua participação, ela será exibida aqui no programa. Então, participe com a gente, pode deixar lá sua pergunta no YouTube, pode mandar sua mensagem no WhatsApp, só lembrando que esse é um número de apenas mensagem, esse número ele não serve para ligação, tá, pessoal? Então, é extremamente importante que você mande a mensagem, não faça ligação para esse número. A gente tem o De Olho no Som, que é o programa apresentado pelo Charles Williams, ele que vai dar todas as dicas de som. Se você quer ingressar aí no ramo da música, quer ser cantor, quer ser produtor musical, aqui você vai ter todas as dicas referentes à música com o Charles e o Baião de 2. O Baião de 2 também, que é um programa exclusivo da TVI, né, um programa de culinária muito interessante. Temos o Síndico também, que é uma série aqui da TVI, uma série muito engraçada, descontraída, para você acompanhar e se divertir aqui com a gente.
Isso mesmo, Carol, muito obrigada. E a gente vem com mais uma notícia aqui. A Receita Federal libera, na segunda-feira, ontem, dia 24, a consulta a lote residencial do Imposto de Renda. A Receita Federal libera para consulta, na segunda-feira, dia 24, a partir das 10 horas, mais um lote residual de restituição do Imposto de Renda da pessoa física, no mês de outubro. O crédito bancário para contribuintes será liberado no dia 31 de outubro, no valor de 800 milhões. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente suas bases, informações sobre liberações das restituições e a situação cadastral de uma inscrição no CPF. O pagamento da restituição é feita na conta bancária informada na declaração de imposto de renda, de forma direta ou por indicação de chave Pix. Se por algum motivo o crédito não ocorrer, por exemplo, se a conta informada tiver sido desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por um período de mais ou menos 1 ano no Banco do Brasil. Então, se você colocou uma conta no seu imposto de renda e essa conta está desativada, você poderá tirar esse dinheiro no período de 1 ano em qualquer agência do Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá reagendar os créditos de forma simples e rápida pelo portal do Banco do Brasil. Então, você aí, caso o contribuinte não resgate o valor da sua restituição nesse prazo, que eles deram de 1 ano, deverá requerê-la pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu de declarações demonstrativas do Meu Imposto de Renda. Então, a gente vê aí, Carol, a declaração do imposto de renda está disponível e a conta que você coloca, se você está com ela desativada, você não precisa se preocupar, porque você não vai perder esse valor. Você vai poder tirá-lo em qualquer agência do Banco do Brasil. Volto com o Carol aí do Portal à Tarde. Bora, Carol. Tivemos um erro aqui, mas Carol já está entrando. No final de semana teve aí a Copa de Futevôlei, de Borarema, onde Borarema disputou e já vai entrar aí conosco a correspondente de lá da prefeitura, Kelane. Ela vai trazer aí os principais destaques de Borarema e também sobre a Copa de Futevôlei, A Copa de Futevôlei que aconteceu na cidade, que teve muitas pessoas presentes, teve uma organização impecável. A gente até falou sobre isso na sexta-feira com o prefeito Vinícius Ibram. O prefeito Vinícius Ibram, ele que está de parabéns aí com a organização do evento, foi um evento muito bonito e a gente fica feliz em ver eventos como esse aqui na nossa região. Lani já vai entrar conosco, assim que ela estiver disponível lá ao vivo aqui conosco no link, a produção vai estar avisando e ela vai contar os principais destaques aí da cidade de Borarema e sobre a Copa de Futevôlei, tá? Agora falando aqui do SAMU, profissionais reivindicam verbas rescisórias. SAMU, condutores de ambulância denunciam que estão sem receber parcelas da rescisão do contrato há 5 meses. Em Salvador, os motoristas Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, reclamam atraso de 5 meses no pagamento da verba rescisória após o fim de um contrato. No início do ano, em janeiro, os profissionais que eram contratados em regime REDA foram exonerados e assumidos pela terceirizada O Saúde. O contrato, no entanto, foi reincidido em maio. Em contato com a equipe de reportagem, um dos condutores, que preferiu não se identificar, explicou que a situação já não começou muito bem, abre aspas. Esta empresa, quando assumiu, logo de cara atrasou os salários, era uma empresa que já vinha com problema no sul do país, onde ela tem base do SAMU, e a Prefeitura de Salvador escolheu firmar esse contrato, mesmo assim, completou o condutor. Com esses problemas, o contrato foi reincidido, mas os profissionais ainda não viram a cor do dinheiro. Abre aspas, nós passamos por uma outra empresa e até então a OS não pagou as nossas parcelas rescisórias, explicou o denunciante. Isso é uma denúncia grave,
Sem diálogo, além da falta de pagamento, os profissionais questionam ainda a ausência de posicionamento e de diálogo por parte da Prefeitura de Salvador. A Prefeitura não se pronunciou em momento algum, estamos na Justiça junto ao Ministério Público, formamos uma comissão, tentamos reuniões com o secretário, com a coordenação do SAMU, mas ninguém diz nada, conta aí. Mas o problema não termina aí, os profissionais alegam ainda medo de represálias ao cobrarem uma solução. Alguns colegas estão sendo omitidos por medo de serem demitidos. A Secretaria Municipal de Saúde comunicou em 27 de maio de 2022, no site oficial, a rescisão do contrato entre a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Gestão, e a prestadora O Saúde Eireli. No entanto, consta ainda a contratação de uma nova empresa para garantir continuidade da prestação do serviço de apoio operacional e na área de condutor para o veículo de emergência no âmbito do SAMU 1192. A notificação é a seguinte: a Secretaria informa que já havia notificado a O Saúde acerca de atrasos nos pagamentos de salário do mês de abril e do Vale Transporte e Auxílio Alimentação. A equipe de reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Salvador através da SMS em busca de informações sobre a resolução do caso. Em nota a respeito da situação, a SMS respondeu que, para assegurar o direito do 283 condutores do SAMU que atuavam na empresa OS, a pasta realizou o bloqueio dos créditos devido à empresa terceirizada. Esses valores foram depositados pela SMS em uma conta judicial no dia 13 de julho para o pagamento das verbas trabalhistas dos profissionais. No entanto, o recurso está disponibilizado em uma conta judicial e aguarda aí a finalização dos trâmites legais junto à Justiça do Trabalho para serem repassados aos trabalhadores. Vale destacar que o processo está sendo acompanhado pelo sindicato da categoria. Então a gente fica aí, né, acompanhando a situação desses profissionais que estão reivindicando essas verbas rescisórias dessa empresa que ainda não pagou. Já foi repassado para uma outra empresa, mas ainda não houve o pagamento, né, do valor do salário desses profissionais que prestaram seus serviços. Tem uma notícia aqui referente à política. Neto pensa em viravolta e para isso acende uma vela para Deus e uma outra para o diabo. É o que diz essa notícia aqui de política bem tendenciosa sobre o ACM Neto e o Lula. Pensando em alguma reviravolta na reta final da campanha ao governo do estado, a ACM Neto estaria acendendo uma vela, como reza o ditado popular. Estaria, por um lado, tentando obter os quase 750 mil votos que João Roma teve, e por outro, manter o eleitorado que teoricamente voltou casado com Lula Neto. A aliança de ACM Neto, Padre Kelman e Jair Bolsonaro, anunciada pelo prefeito de Porto Seguro em um grande comício que ocorrerá na próxima quarta-feira. Então amanhã vai ocorrer aí esse comício, né, lá em Porto Seguro, com o Jânio Natal. Não repercutiu bem. Esse evento, que segundo o card de Jânio Natal, contará com a presença do senador Magno Malta. Magno Malta, né, o senador que eu comentei aqui mais cedo para vocês, que foi atingido por estilhaço do blindex, que se rompeu aí no hotel em que ele estava hospedado, atingindo o rosto dele. Ele que está com o rosto bem machucado, principalmente a região do olho. E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também vem assustando os eleitores aí de Lula, já que essa turma quer mesmo destruir o ex-presidente petista, que reina absoluto na Bahia e no Nordeste. A gente vê aí a briga, né, pelo governo do estado. Eu acredito que está sendo uma briga ainda maior aqui, a ACM Neto versus Jerônimo Rodrigues, do que o Lula versus Bolsonaro. Isso mesmo, Carol. Eu tô com uma notícia aqui, Carol, do SESI, que ele está ofertando 295 bolsas de estudo, sendo elas 20 vagas para os estudantes de Ilhéus e Itabuna. O Serviço Social da Indústria oferece 295 bolsas integrais de estudo nas suas unidades de educação na Bahia. As oportunidades são para estudantes que vão cursar o primeiro ano do ensino médio em 2023. A unidade de Ilhéus, que também atende moradores de Itabuna, abriu 20 vagas. O SESI também abriu vagas na escola de Piatã, 70 vagas, de Retiro, 70 vagas,
Itajajipe, 20 vagas. Em Salvador e nas escolas de Feira de Santana, 30 vagas. Barreira, 20 vagas. Luiz Eduardo Magalhães, 20 vagas. Vitória da Conquista, 15 vagas. Juazeiro, 10 vagas. E Camaçari, 20 vagas. E o principal critério para concorrer a uma dessas bolsas é pertencer à família com renda mensal de até 2 salários mínimos. Os candidatos deverão se inscrever no processo seletivo e a prova será aplicada no dia 11 de dezembro. As inscrições são gratuitas e começaram hoje, dia 25. O prazo vai até dia 8 de novembro de 2022 ou até que sejam atingidos os limites de inscrições por escola, conforme estabelecido no edital. E quem tem interesse em se inscrever, pode se inscrever no próprio site do SESI, tá? A Rede SESI de Educação atua há 50 anos aqui na Bahia. De acordo com a direção do serviço, as metodologias de ensino são voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências para a vida social e para o mundo do trabalho. Então, a gente tem aí mais uma oportunidade para você que quer estudar, que quer incrementar o seu currículo. O SESI abrindo 20 vagas para estudantes da cidade de Itabuna e Ilhéus. E eu volto com Carol aí, com mais alguma notícia, Carol, pra gente? Pronto, a gente tem sim aqui uma outra notícia, que é o advogado eleitoralista que culpou aí a fake news por protagonismo do TSE, né? O TSE que tem sido bastante destacado, principalmente por silenciar algumas pessoas, né, por conta da fake news. Justiça Eleitoral tem sido criticada por militâncias após decisões. Em meio à eleição presidencial bastante polarizada e disputas abertas para governador em alguns estados no segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, é responsável para que a lei seja cumprida e, com isso, o bom funcionamento do pleito no país tem sido bastante criticada por suas decisões. Por conta das críticas, o programa Isso é Bahia, que é da Rádio à Tarde, a nossa parceira aqui com a TVI à Tarde, entrevistou o ex-presidente da OAB Bahia e conselheiro federal da OAB, o Luiz Viana Queiroz, que apontou a fake news como a grande dificuldade na eleição deste ano. Abre aspas, estou desde 1986 como advogada eleitoralista, de lá para cá é a mesma coisa, a Justiça Eleitoral tem poder de controlar a propaganda e sempre quem recebe uma decisão contrária reclama e diz que é abusiva. Eu não vejo grande novidade no sentido de que haja crítica e reclamações, que em toda eleição é assim. O que há de novo nessas eleições é a força das fake news que chegaram em 2018 interferindo na eleição. De lá para cá, a Justiça Eleitoral e o Congresso foram se adaptando, iniciou aí o Luiz Viana, advogado eleitoralista. De acordo com Alexandre de Moraes, presidente do TSE, as eleições deste ano registraram um aumento de 1.671% nas denúncias de desinformação enviadas às plataformas digitais, quando comparadas de 2020. O TSE também irá impor multa às plataformas digitais que não retirarem material inverídico do ar no valor de 100 mil a 150 mil por hora de descumprimento, a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação da Corte. Nesta semana, o TSE esteve no centro de uma polêmica após uma resolução de que dispõe sobre o enfrentamento da desinformação que compromete aí a integridade do processo eleitoral. Entre outras mudanças, a decisão dá poderes ao TSE para agir de ofício sem precisar esperar que alguma das partes entre com uma reclamação formal e retire do ar informações inverídicas. A gente tem visto aí que alguns candidatos têm perdido as suas inserções. Foi o caso do atual presidente e candidato à reeleição Bolsonaro e o ACM Neto também, que perdeu inserções políticas aqui, que é de bastante importância, né? Que quanto mais você aparece, quanto mais você pode ali fazer a sua propaganda, é melhor para o seu nome, mas eles perderam algumas inserções justamente por acusações de fake news. A gente fica observando aí que a fake news está sendo de fato o tema mais importante, mais debatido nessas eleições. O que se alega é que em 2018 a propagação da fake news foi muito grande. Houve até a reunião aí recentemente do Alexandre de Moraes com as plataformas digitais, né, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, para trabalhar aí na questão da remoção dessas fake news antes que se propaguem, porque é muito fácil, né, a propagação de uma fake news. E a gente tem se deparado com muitas, portanto é bastante importante que você analise. Não acredite naquela notícia que você recebeu ali, vai investigar, pesquisar para ver se realmente é uma notícia verídica.
Isso mesmo, Carol, muito obrigada. E agora, depois de tantas notícias ruins, vamos lá com a notícia boa, né, para você que está procurando emprego. O Cine Bahia divulga 39 vagas de emprego e estágio em Itabuna nessa terça-feira, dia 25. A unidade de Itabuna do Cine Bahia anunciou 39 vagas de emprego e de estágio para essa terça-feira. A unidade funciona no segundo piso do Shopping Jequitibá, na Avenida Aziz Maron. O atendimento vai até às 3h30 da tarde. Os candidatos devem se apresentar na unidade com carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de residência e escolaridade. A pessoa pode apresentar certificado de curso de qualificação na área desejada, caso possua. Então, a gente tem aí, né, o Cine Bahia divulgando 39 vagas de emprego para a cidade de Itabuna. E eu gostaria de agradecer o carinho da audiência, lembrando que amanhã a gente terá aqui uma mastologista, né, falando do câncer de mama, câncer de colo de útero. Lembrando que a gente ainda está, né, nesse Outubro Rosa, nessa iniciativa lindíssima. Então amanhã a gente terá uma especialista aqui, doutora Marluce Rodrigues, do assunto. Então não percam amanhã, vai ser um bate-papo muito interessante. Doutora Marluce Rodrigues, ela que vai vir aí conversar com a gente, aproveitar essa reta final de Outubro Rosa, né, que já vai ser ligada aí ao Novembro Azul. Novembro Azul, que é o mês, assim, que é o combate, né, de frente aí à diabetes, e o Outubro Rosa, o câncer de mama. E doutora Marluce, nessa reta final, vai vir contar pra gente aí os principais sintomas para você, mulher, se proteger, e homem também, viu? Lembrando que o câncer de mama, ele também pode acometer os homens. Eu agradeço também a participação, obrigada aí, Heloísa. A gente retorna amanhã, então, né, que vai ter também um quadro de Tonel PQP. Isso mesmo. Então a gente gostaria, né, de agradecer o carinho da audiência, lembrando que amanhã vocês estarão aqui com a gente de novo, não é isso, Carol? Com certeza. Muito obrigada, um excelente almoço aí a todos. A gente retorna amanhã.